abençoe com muitas bênçãos dos céus. É um prazer ter aqui conosco. Nós vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Já começamos o nosso primeiro trimestre do ano de 2021. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição dos jovens. Essa lição tão maravilhosa que possa lhe trazer conhecimento e crescimento espiritual na sua vida. Esse canal ele é gravado aqui na Igreja da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa, e é um prazer tê-lo aqui conosco. Já de antemão eu te peço que se inscreva no canal, deixe seu likezinho, é de extrema importância a sua inscrição no canal e o like, porque o YouTube ele entende que é um bom conteúdo e ele vai passando esse conteúdo, o canal vai passando para outras pessoas, que outras pessoas possam ser impactadas pelo poder da palavra do Senhor. A lição, que é a lição dos jovens, tem como tema, o tema central, o tema principal da lição é Jesus, o Filho de Deus. Os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Olha só que tema tão maravilhoso, tema tão rico, né? Que nós vamos ver nesse trimestre. O comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz, membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, formado em bacharel de Teologia. Ele é um homem de Deus, conhece bem a palavra do Senhor, e ao longo desse trimestre nós temos certeza que o estudo ele vai impactar a sua vida, vai trazer transformação de vida, né? Que maravilha, não é isso? A lição que nós vamos ver, o tema da lição é a lição de número 1, com o tema Conhecendo o Evangelho de João. O texto principal se encontra lá em João, capítulo 1, do versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o texto principal. O resumo da lição o Evangelho de João é essencialmente cristológico, quer dizer, coloca Cristo no centro. O principal é Cristo. Ele é singular em relação aos demais evangelhos. Ele é único. A gente vai ver na lição, os outros 3 evangelhos, eles são evangelhos sinóticos. Então, o Evangelho de João não segue essa característica. Os 3 praticamente narram a mesma acontecimento da vida de Cristo, só que com visões diferentes, certo? Então, por isso que são sinóticos. A mesma narrativa, mas com a visão de ambos diferente. A introdução, ela nos traz assim, essa que eu li aqui foi a primeira base da lição. A segunda base, que é o texto bíblico, está escrito lá em João, capítulo 1, do versículo 5 até versículo 5, do 1 ao 5, certo? E logo em seguida, do versículo 9 ao versículo de número 14. É a leitura bíblica em classe, que você possa ler o texto bíblico, que você possa ler com os seus alunos, e vai trazer grandes conhecimentos para ele, que é a base da lição, né? Que vamos estudar nessa aula. Então é imprescindível a leitura que venha a ser feita, né, com os alunos. A introdução diz assim: estamos iniciando não somente um novo trimestre, mas também um novo ano, certo? Estudaremos um livro que expõe com muita clareza, profundidade e objetividade uma das principais doutrinas
doutrinas, né, da Bíblia. Que maravilha! A doutrina de Cristo no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, ele vai nos ensinar ou nos trazer a doutrina de Cristo. E o Evangelho de João é essencialmente cristológico, como já foi dito no início, e se apresenta com toda a sua singularidade em relação aos demais. Quer dizer, ele é único, ele é singular, ele é diferenciado, certo? Com relação aos outros evangelhos, certo? Diz assim na lição: enquanto Mateus, Marcos e Lucas enfatizam mais a humanidade de Cristo, em João, Jesus é apresentado especialmente como o Filho de Deus, ou Verbo encarnado. Veja só, é muito diferente, é único, é singular o Evangelho de João. Por isso a sua importância de essa lição ser transmitida ou ser ensinada para os nossos jovens, que possam lhe trazer conhecimento da palavra de Deus. Quer dizer, João vai falar sobre o Filho de Deus, ou Verbo, a palavra encarnada. Que maravilha! Essa foi um pequeno comentário sobre a introdução da lição. Vamos adentrar agora no nosso primeiro tópico da lição. Vai falar sobre o autor, a época e o propósito. Então, esse primeiro tópico está subordinado ao primeiro objetivo, que é apresentar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de João. Ele está subordinado a esse primeiro objetivo, para que vocês possam se situar e também trazer para os jovens, para que eles possam estar ligados, situado na sequência da lição, que é de suma importância, né? Que esses três objetivos da lição possa ser alcançado na sala de aula. O discípulo amado, que é o primeiro ponto do primeiro tópico. João, filho de Zebedeu, o irmão de Tiago, também discípulo de Jesus, é o autor desse evangelho espiritual. Quer dizer, João, ele já de antemão já mostra que João é o autor desse evangelho tão maravilhoso. O evangelho é um evangelho espiritual, certo? Então, o autor de João, do livro de João, é o próprio João mesmo. Como assim o é chamado Clemente de Alexandria? Clemente de Alexandria, o livro traz várias referências ao discípulo, certo? A quem Jesus o amava. Olha só, Jesus o amava mesmo. João, o capítulo de número 13, o versículo 23, diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Quer dizer, apontando para João, né? Que João era a quem Jesus amava, certo? Dando sequência aqui, a lição diz assim, e encerra com a expressão: este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. João capítulo 21, versículo 24, vai falar sobre isso. Ele testifica sobre ele. João trabalhava com o pai e o irmão no ramo de pesca. Olha só, de pesca. Tornou-se um discípulo mais próximo de Jesus. Quer dizer, mais apegado, mais ligado a Jesus. Ao lado de Pedro e Tiago, tendo o privilégio de estar presente em momentos ímpares, como lá no Monte da Transfiguração. Estava ali João presente. O que muito se destaca na vida de João, portanto, era a sua intimidade com Jesus. Olha só, a intimidade com Jesus é de suma importância, é de extrema importância, porque é uma das coisas que faz o crente ser vencedor, é uma das coisas que faz o crente estar unido com Cristo, é essa intimidade muito com Cristo, é que faz o homem andar com Ele, andar na sua presença, andar conforme a sua vontade, andar em intimidade, unido com Cristo. Glória a Deus, aleluia. A gente viu aqui o discípulo amado,
que é o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto do primeiro tópico é o apóstolo do amor. Esse também está subordinado ainda ao primeiro objetivo, que é apresentar a época e o propósito, certo? Apresentar aqui a época. Veja só, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há uma data específica, mas registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Quer dizer, não existe uma data específica. Quando vocês virem na Bíblia uma data, é aproximadamente, tanto para mais como para menos. Não tem na Bíblia não tem uma data específica. Essa data e pronto, não tem. Ali é uma proximidade, certo? Nessa época e nos séculos seguintes, foram intensos os debates teológicos em torno das doutrinas centrais da fé cristã. Quer dizer, houve um debate, houve uma reunião que eles pudessem debater essa doutrina, as doutrinas centrais, certo? Muitas heresias foram forjadas pelos judeus, que tentou se restabelecer após o diásporo ocorrido depois de 70, quer dizer, da separação que houve, que Deus os espalhou por todo o canto, toda a face da terra. Mas depois disso aí houve esse acontecimento. Também no seio do cristianismo surgiram muitos hereges. Dentre os falsos ensinos destaca que negava a divindade de Jesus. Quer dizer, entre as heresias, tantas heresias que surgiram, o que se destacou foi o que nega a divindade de Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Até hoje, algumas religiões, ou podemos dizer algumas seitas mesmo, diz que Jesus não é Deus, é apenas um grande profeta, um grande líder, mas nega a sua divindade, que é heresia, é doutrina de demônio, não faz parte da vontade do Senhor. Jesus é Deus, Deus sobre todas as coisas. E o livro de João ou o Evangelho de João, podemos dizer também, ele vai tratar sobre isso. Ele vai ser um apologético, ele vai defender a divindade de Cristo. A gente vai ver isso ao longo da lição, certo? Então, ainda falando sobre o apóstolo do amor, dando sequência aqui a essa tão maravilhosa lição, o amoroso apóstolo João, o mesmo autor de 1º, 2º e 3º João, é o mesmo autor, e também do Apocalipse, é o mesmo João que escreveu 1º, 2º e 3º João, certo? E João também, e do Apocalipse, é o mesmo autor, é o mesmo. Havia estabelecido muitas igrejas, especialmente na Ásia Menor. Foi justamente de lá, mais precisamente em Éfeso, que escreveu esse evangelho, cujo escrito serviu para solidificar a fé cristã, quer dizer, solidificou, firmou mesmo, certo? A fé cristã. E não somente se deu o seu tempo, mas de todas as épocas, chegando até nós. Não só foi naquela época, naquele tempo, foi na época de João, certo? E até os dias de hoje, serve para solidificar a fé cristã. Nós somos cada dia mais sólidos na palavra do Senhor, esse Deus que vive e que reina para todo o sempre. Dando sequência ao nosso terceiro ponto ainda, do nosso primeiro tópico da lição, fala sobre evangelista e apologista. Quer dizer, João era evangelista e ao mesmo tempo ele pregava o evangelho, ele formou igrejas, abriu igrejas, mas também ele é apologista, ele defendeu. Quem é apologista, ele defende a fé cristã, ele não se acovarda não, ele é um defensor do evangelho, da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dando sequência, o dirigente pastor João, já idoso, era também evangelista e apologista. Olha só, seu evangelho tem esse duplo caráter.
sobressaindo nele uma firme apologia da doutrina central da fé cristã. Então ele defendeu a fé cristã, ele foi um defensor da fé cristã. E a lição de hoje, esse estudo, ele nos chama a ser um defensor da fé cristã. Aonde você estiver, no colégio, no trabalho, a ser um que defende a fé cristã, certo? Lá no Evangelho, lá em João, capítulo 20, o versículo 31, que diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida, no que? Em seu nome. Olha só como João, ele era um defensor, um apologista da fé cristã. Portanto, é crucial a importância, tanto para a propagação das boas novas de salvação aos que ainda não creem, quanto para a firmeza, a permanência da nossa fé através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Esse foi o propósito, um dos propósitos também do livro de João, para que possamos ter essa firmeza, essa permanência da nossa fé através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Não existe vida sem Cristo, não existe vida com abundância, só existe vida com abundância em Cristo Jesus. Amém? Concluímos o nosso primeiro tópico da lição, que tinha como tema o autor, época e propósito. Vimos também o primeiro ponto, que é o discípulo amado. Vimos o segundo ponto, o apóstolo do amor. O terceiro ponto, a gente viu também evangelista e apologista. Vamos adentrar agora no nosso segundo tópico da lição, que diz assim: a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Vamos ver essa riqueza que João, ele escrevendo no Evangelho de João, ele nos traz para nós. Que riqueza! A cristologia e a trindade. Olha só que riqueza! João, nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro, é possível encontrar revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia. Quer dizer, nos primeiros 34 versículos, você já encontra revelações claras e profundas, certo? Acerca das principais doutrinas da Bíblia. A principal, uma das principais. E uma das tais, ele já mostra aqui na sequência a doutrina de Deus dentro da compreensão da trindade. Mas o que seria isso? Ele dá aqui uma resposta. Um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, conforme está escrito na nossa declaração de fé. A declaração de fé da Assembleia de Deus, que ela também ela ressalta muito sobre isso. É uma explicação sobre a Trindade. Dando sequência aqui na lição, diz assim: levaria cerca de 3 séculos, veja só, para ser bem compreendida e sistematizada pela cristandade, mas ali estava de maneira inequívoca o registro acerca das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava ali explícito. João, ele relata muito bem sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha só, e ainda com indicações, inclusive, do papel primordial de cada um deles. Olha só como é rico esse livro de João. É muito riquíssimo ele, porque ele mostra com clareza, com detalhes, explica sobre cada indicação, cada papel primordial de cada um deles. Depois de falar no livro do Filho, como o verbo que sempre esteve com o Pai, João apresenta o Espírito Santo. Olha só,
aquele que outro João Batista viu descer do céu como uma pomba repousar sobre ele. O João Batista, quando foi batizar Jesus, eis que desceu uma pomba, simbolizando ali o Espírito Santo, e aquela pomba ali simboliza o Espírito Santo, veio sobre Jesus no momento do batismo com o Espírito Santo, que Cristo foi batizado em águas, certo? Dando sequência aqui, o Espírito é o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem papel imprescindível na regeneração e é indispensável para uma vida cristã vitoriosa. O Espírito Santo, ele ajuda no pecador, ele entra, ele convence o homem do pecado e do juízo. E ele tem um papel indispensável para a vida do cristão e a vida vitoriosa do cristão. Quer dizer, a cada dia, a cada momento que ele aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vai trabalhando na vida do pecador, aquele homem recém-pecador, que aceitou a Cristo como Salvador. E aí nós chamamos de um processo de santificação, que vem dia após dia, passo a passo. Glória a Deus, aleluia. A gente viu aqui o nosso primeiro ponto do segundo tópico, que é a Cristologia e a Trindade. Vamos adentrar agora no nosso segundo ponto da lição, ainda do segundo tópico, Cristo, o Deus Criador. Nós sabemos que Cristo, sim, é o Deus Criador. Ele estava no momento da criação do mundo. Toda a criação, Cristo estava presente. E João, ele mostra isso aqui. Encontramos prova concreta sobre que Cristo é o Deus Criador. Olha, diz assim, João não apenas refere-se a Cristo como um ser divino, mas apresenta desde logo os seus principais atributos, com a eternidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência, pois o situa como no princípio, olha só, na eternidade passada, agindo como e como Deus, agindo com e como Deus, aleluia. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio, coloca o quê? Cristo no princípio, como ele estava no início da criação de todas as coisas. Aleluia. João 1:1 fala sobre isso. Quando houve esse princípio, que foi revelado a Moisés, Cristo já existia como verdadeiro Deus eterno, sem princípio, incriado. Não foi criado por ninguém, não foi gerado por ninguém. Aleluia. Ele, aliás, participou com o Pai e o Espírito da obra da criação. Está lá em João 1:3, diz assim, olha só como diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Prova concreta que Cristo é o Deus Criador, é o Deus que cria todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Paulo afirma que Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Vamos encontrar isso aí, sabe onde? Colossenses. Colossenses vai falar sobre isso. Colossenses 1:17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. Olha só como Paulo aqui falando aos Colossenses, a igreja de Colossos, ele diz, olha, ele é antes de tudo, todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Olha só que Deus Criador, que Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. A gente viu aqui nosso segundo subtópico, Cristo, o Deus Criador. Vamos ver agora o terceiro subtópico ainda do segundo tópico,
Cristo no Antigo Testamento, certo? O discípulo amado também sintetizou em um versículo apenas a livre e permanente agência de Cristo desde o Éden e por todo o Antigo Testamento até a sua encarnação, quando diz, lá em João 1,4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, ele aqui mostra que Cristo estava desde o princípio, prova concreta que Cristo era o Deus Criador. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Um dos exemplos está na declaração paulina aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 4, diz assim, olha só: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está provado que Cristo é desde o Antigo Testamento, ele subsiste, ele é incriável, é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Bom, a gente viu aqui, olha, o segundo tópico da lição, que tem como tema riqueza doutrinária do Evangelho de João. Vimos a cristologia e a trindade, que é o primeiro ponto. O segundo ponto é criador. O terceiro ponto que fala Cristo no Antigo Testamento. A gente viu sobre isso, a menção que menciona Cristo no Antigo Testamento. Para concluirmos, vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que diz aqui, cristologia, sinais, sermões e declarações. Esse é o terceiro tópico da nossa lição, que diz assim, os sinais miraculosos. O Evangelho de João apresenta o Jesus homem manifestando sua glória como unigênito do Pai. João 1,14. A completa humanidade de Cristo em perfeita consonância com a sua completa divindade. Então Cristo ele é 100% homem e 100% Deus. Ali não foi outro Deus que foi enviado, não. É o mesmo Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele estava ali em completa consonância com a sua humanidade e a sua divindade. As narrativas de milhares apresentam Jesus, homem, de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, por exemplo, realizando sinais sobrenaturais, apropriados de alguém absolutamente incomum, divino, todo-poderoso, capaz de transformar água em vinho. Foi esse Jesus que mostrou ali. Quer dizer, eram sinais miraculosos. Que sinais, né? Dando sequência aqui à nossa lição, realizaram inúmeros e outros milagres, tais sinais tinham como a finalidade de demonstrar que Ele é o Pai, Ele e o Pai são um. Aleluia! Quer dizer, todos os sinais que Cristo mostrou aqui do seu poder só indicava que Cristo e o Pai eram um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só amor. Sem prejuízo algum da sua completa sujeição ao Pai através da encarnação, para cumprir a obra da redenção de todo aquele que nele crê, certo? Para a condição tem que crer. Registrado por João, há mais 6 sinais que mostram que Cristo era Deus sob excelência. A cura do filho de um
oficial do rei. A sopa medicinal. A cura de um paralítico lá em Betesda. A multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sob as águas do mar da Galileia. A cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Muitos outros estão escritos, conforme disse João. Se tudo que Jesus fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, o que Cristo fez foi de uma magnitude sem precedente. Nem todos os livros poderiam conter os milagres, os sinais que Cristo fez por nós. Tudo isso por simplesmente nos amar. Só isso. O seu amor é incomparável. O segundo ponto do terceiro tópico nos fala assim: os sermões cristológicos. É muito importante considerar como as Escrituras valorizam a exposição das doutrinas. Os sinais são importantes, mas não são suficientes. As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres, mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor. Eles precisavam reconhecer como o necessário, o suficiente Salvador. Isso está muito claro nas mensagens de Jesus, ao começar pelo sermão que pregou para Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e Jesus prega para Nicodemos: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Tem que voltar ao ventre de sua mãe, voltar ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa que fez foi, com esse fariseu, príncipe dos judeus, foi reconhecer que Jesus era um mestre vindo de Deus, justamente por causa dos sinais. Porque Nicodemos reconheceu, disse: olha, vejo que tu és mestre vindo de Deus. Por quê? Mestre vindo de Deus. Porque ninguém faz os sinais como tu faz. Ele reconheceu a Jesus como mestre, como Senhor, porque ninguém faz os sinais que Deus fez, que Jesus fez, se não tivesse sido enviado pelo Senhor. Certo? Então, a gente viu aqui como mestre vindo de Nicodemos reconhece que Jesus é filho do Senhor, o filho de Deus. Mas era imperativo que Nicodemos reconhecesse sua necessidade pessoal de salvação. Quer dizer, era de suma importância que Nicodemos ele conhecesse a esse Jesus como o único e suficiente Salvador. Dando sequência, a gente está vendo aqui sermões cristológicos, que são sermões firmados em Cristo, que pauta Cristo como primeiro Senhor sobre todas as coisas, que tem Cristo como exemplo primordial, quer dizer, está acima de tudo, certo? Dando sequência à nossa lição, vamos agora adentrar no terceiro ponto da lição, que vai falar sobre as declarações divinas. Terceiro ponto da lição, ligado ainda ao terceiro tópico da lição. Terceiro ponto, as declarações divinas. Além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz 7 declarações de Jesus que revelam a sua deidade, quer dizer, revela que ele é Deus sobre todas as coisas. Em todas elas, ele se apresenta como o Eu Sou. Olha só, o mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Em João, esse Deus único é eterno e se revela nas figuras do pão da vida. Olha só, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta,
Eu sou o bom pastor, glória a Deus, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira, aleluia. Olha só como esse Deus, isso são declarações divinas que aponta esse Deus, aponta Jesus como Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, glória a Deus, aleluia. Essa é uma declaração de Jesus que revela a sua deidade, certo? Que revela que Jesus é Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom, concluímos essa lição, certo? Eu espero que tenha trazido para vocês grandes ensinamentos. A gente viu aqui conhecendo o Evangelho de João, certo? E eu espero que você tenha aprendido com a lição, tenha guardado. E desde já eu peço para você que se inscreva no canal, deixe seu likezinho, certo? Compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, com a sua família. Esse canal é de suma importância, certo? Para que o Evangelho de Deus venha a ser pregado a toda criatura. E não só pessoas, não só irmãos que têm acesso a esse conteúdo, mas pessoas que não são crentes, que não conheçam a verdade, que possam assistir esse canal e através do ensino possa encontrar a esse Cristo tão maravilhoso, tão poderoso, que é Deus sobre todas as coisas. Eu te agradeço já de antemão a sua companhia, a sua presença. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.